Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Agora vamos falar sobre a dilatação da água, dilatação anômala, dilatação térmica, não é isso? Térmica anômala da água. Mas o professor Fuchella, mas por que precisa de uma aula só para falar da água? Vamos lá, vamos ver o que a água tem de tão especial, né? Aliás, tem um monte de coisa especial da água, né? Mas vamos citar mais um detalhezinho desses daí. Deixa eu só compartilhar o material com vocês. Está aqui. Então vamos lá. Antes de falar da nossa aula propriamente dita, né, relembrando aí que estou no YouTube como Zeca Fuchella, no Instagram, Zeca Fuchella. Meu canal é para falar de física, Enem, vestibulares, inteligência emocional, neurociência, mindfulness, que são as práticas para aumentar o foco e atenção, estratégia de estudo, tudo isso voltado para as melhores performances no Enem, nos vestibulares e, eventualmente, nas provas dos colégios também, tá certo? Tudo voltar para isso, lembrando que também de quebra, né? Porque esse é o foco principal. Enem vestibulares, entrar logo na faculdade, né? Isso, na faculdade dos sonhos, no curso dos sonhos, nas grandes universidades, esse é o nosso foco principal, tá certo? Ajudar vocês a conseguirem essa tão sonhada vaga na universidade. Mas também de quebra, né? Já que não dá aula de física aí, falar um pouquinho assim, trazer para vocês assim um pouquinho do prazer, sempre falo isso aí, do saber, o bacana de saber a física, as leis da natureza, né? Entender como é que funciona a natureza, as leis da natureza e tudo mais. Que eu sempre brinco isso aí, né? Você está prestando vestibular, Enem e tudo mais, tem essa cobrança. Ah, professor, eu quero saber a nota. Eu sei, né? Eu já passei por isso também, mas assim, depois que isso tudo passar, você vai ver como é bacana saber das coisas, né? Eu acho sensacional, né? Se pudesse, eu saberia de tudo, tentaria. Só falta dinheiro, tempo e dinheiro, né? Senão eu faria curso de tudo aí para saber história, geografia, artes, né? Música, literatura, olha quanta coisa bacana, cinema, nossa, quanta coisa legal que tem para saber. E a natureza é mais uma delas, né? Algo sensacional para a gente poder conhecer. Mas chega, Lero, Lero, vamos para a aula aí. Vamos lá, dilatação da água, ou dilatação anômala da água, não é isso? Então vamos lá. O que a água tem de diferente? Por que precisamos de uma aula só sobre dilatação da água? Eu vou fazer um gráfico, certo? Daí você vai pensar, o professor Futiera, mas espera aí, não precisa fazer um gráfico para explicar a dilatação? Seria bacana, né? Porque veja, ó, o que seria o normal, né? Vamos colocar aqui, ó. O que seria o normal? Deixa eu colocar para cá. O normal seria algo assim, né? Ó, um gráfico. Se eu fosse fazer um gráfico do volume em função da temperatura de uma substância normal, tá? O normal seria esperar esse gráfico aí, não é isso? Eu aumento a temperatura, o volume aumenta também, que nós já vimos nas duas aulinhas anteriores. Aliás, lembrando isso aí, se você puder, tá? Assista a aula anterior, que é dilatação dos líquidos, e na outra aula anterior, dilatação térmica, né? Linear, superficial, volumétrica. Então, se puder, assista as duas aulas anteriores também. Tá, mas a princípio o que a gente espera é isso aí. A gente aumenta a temperatura e o volume também aumenta, certo? Que a gente chama de dilatação térmica. Professor Kelly, e a água não é assim? Então, a altas temperaturas, não tão altas assim, mas vamos pensar, acima de 10, 15, 20, a água tem um comportamento normal, vamos dizer assim. Mas o problema é quando a temperatura começa a baixar um pouquinho. Tá? Então, 10 para baixo, 9, 8, 7, as coisas vão se alterando. Tá? Eu vou até trocar a cor aqui da minha canetinha para te mostrar ó, o que vai acontecendo. Ó. Vai acontecendo que ela continua diminuindo aqui, ó, mas ela vai deixando de ser uma reta e vai se transformando numa curva. Isto. Até chegar a esse pontinho aqui, ó, tá? Que é o pontinho de mínimo, tá certo? Onde tem o volume mínimo. Que isto ocorre a 4 graus Celsius. Vamos colocar aqui, ó, 4,0. Professor, tinha mais. No gráfico colocar assim, né? No eixo X aí, colocar temperatura em graus Celsius. Professor, eu sou obrigado a saber que é 4? É bom saber sim. É bom saber. Muitas questões do Enem, vestibulares, eles vão explorar isso aí, tá? Saber a 4 graus Celsius. E aqui nós temos o volume, vamos colocar assim, ó, o volume mínimo, tá certo? O volume mínimo. Mas depois, e se eu continuar resfriando mais ainda? Não, então foi 10, 9, 6, não é isso? 4, até 4. Depois vamos colocar outra cor aqui, ó, vamos colocar de verdinho.
para chamar a sua atenção, daí o volume começa a aumentar. Meu Deus, professor, mas espera aí, como é que o volume está aumentando? Estou fazendo o caminho inverso, né, do resfriamento, que eu acho bem interessante pensar, né? Eu estou resfriando e o volume está diminuindo, tá normal, mas de repente ele para de diminuir e começa a aumentar. Meu Deus do céu. Por que isso acontece? Então, dificilmente eles vão perguntar isso no vestibular para vocês. Mas eu vou comentar só de curiosidade. O problema são as pontes de hidrogênio. Não é isso? As pontes de hidrogênio, que em física não é muito falado, mas em química se costuma falar isso, as famosas pontes de hidrogênio, que em altas temperaturas, ou pensar assim, acima de 10, 15, 20, assim, o grau de agitação é maior das moléculas, então o efeito dessas pontes de hidrogênio não é muito perceptível, não tem tanta importância. Mas se a temperatura começa a baixar, 10, 8, 6, é isso, a agitação das moléculas é menor, então o efeito dessas pontes de hidrogênio acaba sendo maior. Tá certo? Então, vai resfriando, passou de 4, 3, ela começa a expandir. Então, as moléculas começam a se arranjar de uma maneira que o volume começa a aumentar. Tá? Então, e isso acontecendo, né? Qual é a consequência disso? São várias, né? Então, vamos citar assim as desvantagens. As desvantagens, né? Que pode parecer, professor, mas a água é assim, tem vantagem e desvantagem. Então, vamos falar das vantagens. Primeiro, se você pegar uma garrafa de vidro, por exemplo, colocar no freezer, no congelador, não é isso? Com água ou refrigerante, né? Ou outros líquidos em geral, e que também contém água, o que vai acontecer? Tá resfriando. A garrafa de vidro ela vai contraindo, ficando cada vez menor suas dimensões, não é isso? Que pode ser imperceptível, mas acontece isso. Mas a água ela começa a aumentar, né? 4, 3, 2, 1, o volume aumenta, então acaba arrebentando a garrafa. Então você abre lá depois de umas horas, esqueci a garrafa, vai abrir lá, pode ser que esteja arrebentado. Plantinhas pequenininhas, né? Então, um dia que tem geada, muito frio, o que acontece? A plantinha tá contraindo ali, né? Isso tá ficando mais frio, mas a água que tem dentro lá da plantinha, na seiva, ela se expande um pouquinho, arrebenta a plantinha acaba morrendo. Então, geada acaba matando, vamos dizer assim, muitas plantas devido a esse fenômeno da dilatação anômala da água. Professor, não tem vantagem isso aí? Isso é só desvantagem? Calma, chegaremos lá, né? Chegaremos lá. Vamos fazer um outro gráfico aqui. Deixa eu só tirar essas setinhas. Tá aqui. Vamos fazer um outro gráfico agora para falar da densidade, né? Vamos continuar falando da água, mas nós vamos falar agora da densidade em função da temperatura. Então, vamos lá. A densidade, deixa eu colocar aqui, deixa eu trocar a cor da minha canetinha, para a gente poder pensar no seguinte, quer ver? Qual é a formulinha da densidade? A definição de densidade, né? Massa, tá aqui, massa pelo volume, tá certo? Massa pelo volume. E se é massa pelo volume, o que vai acontecer? Onde nós temos o volume, né, que a gente colocou ali no gráfico, o volume mínimo, se eu tenho volume mínimo, eu tenho densidade máxima, porque a densidade ela é proporcional ao inverso do volume. Lembrando que a massa, né, esse professor tinha ali a massa, vou até colocar aqui embaixo, cuidado, a massa permanece constante. Então, se eu estou esquentando, resfriando 1 kg de água, 1 kg de água é sempre assim. Mais quente, mais fria, a massa não vai se alterar, a não ser que mude de estado, né? Mas sem mudança de estado, apenas o que a gente está vendo aqui, antes de chegar nos pontos de mudança de estado, a massa vai permanecer constante. Esquentou, esfriou, continua com 1 kg, né? Se for 1 kg, continua com 1 kg. Se for 2, continua com 2 kg. A massa não se altera. Então, cuidado com as perguntinhas de provas aí, né? Enem, vestibulares aí, que exploram isso. A massa não se altera. Mas vamos lá. Então, se a densidade é inversamente proporcional ao volume, o gráfico vai ser exatamente o oposto desse aí. Então, deixa eu pensar aqui. Deixa eu trocar minha cor. Vamos fazer as mesmas cores. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui. Olha lá. O verdinho nosso vai descendo, agora vai subindo até chegar nesse pontinho aqui, onde nós temos a 4 graus também. Olha lá, professor, mas eu sou obrigado a saber que é 4? Tem que saber. Tá? 4,0, né? Mas eu vou pôr aqui, graus Celsius no eixo X da temperatura. E aqui eu tenho a densidade máxima, tá? Densidade máxima a 4 graus. Mas depois, se eu for continuar esquentando, a densidade começa a diminuir. Tá? Então vamos colocar a mesma cor que a gente colocou no gráfico, que a gente consegue comparar, né? Opa, escapou aqui, peraí. Um azulzinho, né? Tá aqui, Tá, então começa a diminuir, diminuir, mas até que chega um pontinho, começa a ficar normal. Tá, então essa parte normal, vamos colocar em vermelhinho, que foi o que a gente fez no outro gráfico ali. A partir daí,
O volume vai aumentando, mas a densidade vai caindo, tá? Que é o normal, correto? Vamos lá, então? Então, e daí, se eu fosse você, fica a dica aqui, se eu fosse você, estudaria essa matéria pensando nesses dois gráficos. Porque as perguntinhas são muito baseadas nisso. Claro que a gente vê em provas de Enem, vestibulares, né, e provas em geral, são isso, né? Ah, de 0 a 4 a densidade aumenta, de 4 a 10 a densidade diminui, o que acontece aí? Né? Então, são baseadas nesse gráfico. Com esse gráfico na sua mente, você consegue resolver praticamente tudo. Tá? Mas antes da gente ir para as questõezinhas aí, deixa eu fazer um comentário que eu fiquei devendo para vocês aqui, não foi? Falei assim, professor Tia, mas isso é vantagem ou desvantagem? Então, tem duas desvantagens que a gente já viu, né? Matar as plantinhas na geada, é isso, muito frio, plantinhas jovens, não é isso? É arrebentar a garrafa, né? Lá no freezer, no congelador. Mas será que não tem vantagem? Tem sim, eu vou te contar agora aí, tá vendo? Deixa eu trocar a cor da minha canetinha. Está aqui, ó. Imagina a cena, ó. Vamos fazer aqui do lado na esquerda, ó. Imagina a cena que tenhamos aí um lago, por exemplo, tá? Numa região mais perto dos polos, assim. E vamos lá, tem nesse lago, tá aqui um peixinho, né? Vamos desenhar aqui um peixinho, tá lá o peixinho nadando, tudo mais. Opa, isso. Tá aqui o peixinho nadando, tudo mais. E daí, vamos supor, difícil acontecer isso na realidade, mas só para hipoteticamente, para a gente poder pensar, imagine que a temperatura tivesse assim, sei lá, 2 graus, 3 graus, 4 graus, né? Isso, frio. Mas de repente viesse uma mudança drástica de temperatura e a temperatura caísse para -10. Não precisa ser tão drástico assim, vai. -6, sei lá, que seja, né? Então a temperatura ambiente está -6. O que vai acontecer? Vai começar a roubar calor do lago e o lago vai começar a resfriar, né? Professor, mas não vai congelar? Calma, vai resfriar. Então, olha que interessante, né? Ó, então tá aqui, ó, a temperatura do lago estava 10. Vamos supor que tivesse 10, tá certo? Eu falei 10, 6, talvez. Vamos supor que fosse 10. Então, o que acontece? Vai começar a resfriar, né? Então, a temperatura começa a baixar. O que vai acontecendo? Ó, 8, 6, não é isso? 4 graus Celsius. Olha o gráfico da densidade. Olha o segundo gráfico. Está aqui, ó. Tá lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Até chegar a 4, a densidade vai aumentando. Tá vendo as setinhas lá do nosso gráfico? A densidade vai aumentando. Então, o que acontece? A água vai descendo, porque ficando mais densa, densidade maior vai afundando. Tá, então, a água vai ficando mais fria lá embaixo. Mas, de repente, olha o nosso gráfico da densidade, ó. Na parte verdinha. Ó, se eu continuar esfriando, a densidade começa a diminuir. E se a densidade começa a diminuir, olha o que acontece aqui, ó. 3 graus Celsius, 2 graus Celsius, 1 grau Celsius, até 0 graus Celsius, a água vai subindo. Tá, professor Fitielli, isso é bom? Isso é ótimo, porque a água vai congelar, vai formar gelo na parte de cima e não vai formar gelo na parte de baixo, tá certo? Então, porque se não acontecesse isso com a água, o que ia acontecer? A água ia ficando cada vez mais densa, ia congelar lá embaixo, ia congelar o lago inteirinho. Então, peixe, tudo que tivesse forma foca, tudo que tiver de forma de vida lá, ia acabar morrendo. Certo? Então, isso aqui é genial, né? Isso é genial, porque o gelo, inclusive, ele é isolante. Olha que legal, né? O gelo é isolante. Isolante. Então fica uma camada de gelo na superfície, mas o resto continua água aqui embaixo. Tá? Então tá frio, tá frio. É isso, mas tá lá, a temperatura 4, 3, vamos supor que tivesse a 4 graus. Tá certo? Então veja, e olha que interessante, mais um raciocínio bacaninha. Ó. Vamos supor que o lago tivesse tivesse a 4, né? Isso lá fora tivesse a -6. O lago tem mais energia que lá fora. Isso. Então a tendência é que a energia passasse do lago para fora e fosse esfriando, esfriando cada vez mais. Mas foi o que eu falei de novo: o gelo é isolante, então é dupla vantagem. Então isola, passa um pouquinho, mas passa mais bem pouquinho. Então continua tendo vida lá, continua água embaixo do lago. Tem até aqueles desenhos, né? Muito desenho, até antigo, fazia isso aí. O cara queria pescar, fazia furava o gelo lá, furava e punha lá a linha da vara e pescava o peixinho lá. Ainda tem peixinho. Né? Tem vídeo também, não sei se vocês já viram, mostra lá como é que chama? O urso, né? O urso polar, por exemplo, ele quer pegar foca, ele vai acompanhando às vezes pelo gelo, ele consegue visualizar que tem, então ele vai lá e bate forte, né? Pá, 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 até quebrar e mergulha lá e vai atrás da foca, seja o que ele quer caçar, tá certo? Então é genial, e a gente sempre comenta isso aí, né? Eu sempre comento isso aí. Aliás, estava comentando isso aqui no comecinho da aula, né? Que a gente, além de pensar na alta performance em Enem, vestibulares e provas e tudo mais, a gente quer passar alguma coisa também bacana em relação à natureza. Olha que legal a natureza.
Né? E a gente sempre comenta isso aí. Se você acha que Deus não existe, não, Deus não existe, né? Então, parabéns para a natureza, que genial ter bolado, né? Professor, mas é por acaso, pode ser, né? Então, parabéns ao acaso também, que isso é genial, isso aí faz muita diferença no planeta Terra, a água ter esse comportamento anômalo. E se foi Deus que bolou isso aí, parabéns para Deus também, que isso é genial, né? Vamos lá, então? Então, vamos fazer as questõezinhas? Então, as questões, vamos explorar os conhecimentos em relação a isso, te mostrar mais ou menos o que costuma cair nas questões. Vamos lá? Então, tá aqui, ó. Classifique as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas em relação à dilatação da água. Vamos lá, então? Então, a ideia é você ter na sua mente esses dois gráficos. Vamos lá, então? Primeira afirmativa. A densidade da água é máxima a 4 graus? Vamos lá, se você não tiver o gráfico na sua mente, né? Procura estudar. Eu fazia isso muito na minha época, essas dicas me davam muito na época que eu estava prestando vestibular, de a gente tentar usar a memória visual, né? A memória visual. Eu explorava muito para mim, isso funciona muito bem, né? Então, fechava o olho, tentava guardar as coisas, daí isso me dava uma tranquilidade enorme, né? Me dá uma tranquilidade enorme nas provas e nos vestibulares também. Porque eu sabia que fechava o olho e falava, não, calma, tá ali, ó. Tá tudo aqui na minha mente. Isso. Então, mas aqui a gente tem a possibilidade de fazer essa questão voltando no gráfico. Então, vamos lá, densidade é máxima 4. Tá aqui, ó, o segundo gráfico. Tá aqui. A densidade é máxima a 4 graus, né? Aliás, deixa eu apagar essas flechinhas aqui para ficar mais clean também esse gráfico aí. Não que vai ficar muito melhor, mas tá aqui. Então, densidade máxima a 4 graus, vamos lá, né? Então, está verdadeira a primeira afirmativa. Segunda afirmativa, o volume da água é mínimo a 4. Acho que era assim, né? Vamos tacar a verdadeira aí. O gráfico é oposto, densidade máxima, volume é mínimo, mas para quem não lembra, está aqui, ó. Primeiro gráfico, volume mínimo a 4 graus. Vamos em frente. Terceira afirmativa, de 0 a 4, o volume de água aumenta. Bom, ou você está na sua mente e vai contornando, né? Isso. Aqui a gente tem a possibilidade, então vamos pensar, ó, de 0 a 4, de 0 a 4, então estou aquecendo a água. Será que o volume aumenta? Deixa eu ver. De 0 a 4, tá aqui, ó. De 0 a 4, ó, olha o verdinho aí, turma, ó. O verdinho está mostrando que o volume está caindo. O volume não está aumentando, não. De 0 para 4, eu estou esquentando, não deveria aumentar? Sim, mas a água tem um comportamento estranho. Não é isso? Então, a terceira está falsa. De 0 a 4, deveria aumentar, mas não aumenta, não. Está falsa. E bacana a questão que dá tudo verdadeiro, né? Porque verdadeiro a gente vai ficando mais feliz, né? Opa! Principalmente continha, né? Continha, deixa eu ver, acertei a conta verdadeira, dá mais confiança, dá falsa. Mas às vezes já vi questão, tem lá 5 alternativas, as 4 primeiras são falsas, mas isso dá uma insegurança enorme na gente, mas pode acontecer. Mas vamos lá, isso aí é falsa. De 4 para 10, né? De 4 para 10 eu estou aquecendo, de 4 para 10. O volume de água aumenta? Deixa eu ver no gráfico lá, né? Deixa eu ver, de 4 para 10, a partir de 4, não é isso? O volume aumenta, deixa eu ver. Opa, está aqui, ó. De 4 para 10, olha lá, aquecendo, ó. Tá aquecendo, tá aqui, ó. O volume aumenta? O volume aumenta. Tá? De 4, 5, 6, 7, aumentando a temperatura, o volume aumenta sim. Então, não foi isso que ele falou aí? O volume aumenta. Tá? Verdadeira. De 0 para 4, acho que já deu para entender a sacada aí, né? De 0 para 4. Aliás, onde está falsa, deixa eu colocar, aumenta não, né? Diminui, né? Deixa eu corrigir aqui, ó. Diminui. Vamos lá. Quinta, de 0 a 4 a massa diminui. Não, a massa é constante. Tá? Não diminui, não. A massa de água é constante. Falei, chamei a sua atenção lá. Tá? Não precisa nem olhar o gráfico. A massa não varia, não. Essa aí está falsa. Olha lá, de 4 a 10, aquecendo, a densidade da água diminui? Vamos ver, né? Vamos ver o gráfico. Deixa eu ver, de 4 a 10 aquecendo, a densidade diminui, deixa eu ver. De 4 a 10 está aqui, ó. A densidade diminui sim. Tá? É a parte azulzinha, ó. Tá? É uma curvinha, mas está diminuindo sim. Então, de 4 para 10, tanto é que a densidade é máxima, né? Então tá aqui, de 4 para 10 a densidade diminui sim. Tá? Está verdadeira. De 4 para 0, resfriando agora, hein? De 4 para 0, resfriando. O volume de água diminui? Vamos ver o gráfico, né? 4 para 0, volume de água diminui. Deixa eu ver aqui, ó. De 4 para 0, então deixa eu apagar as flechinhas agora que o cara inverteu aí, né? Peraí. Deixa eu tirar aqui. Então tá aqui, ó. De 4 para 0, ó, é o nosso trecho verdinho, ó. De 4 para 0. Eu estou vendo que o volume está aumentando. É o trechinho verdinho lá, né? Deixa eu apagar o da densidade. Isso. Então, deixa eu ver. Aumenta, deixa eu ver o que ele fala aí, né? Ó,
o volume diminui. Não, não, não diminui, não. Tá? Diminui, está falso. Tanto é que A4 o volume é mínimo. Então, de 4 para 0 não pode medir. Se A4 é o volume é mínimo, com certeza está errado. Ó, oitava, de 4 para 0 a massa de água aumenta, está falsa. Professor, você nem viu o gráfico? Você nem viu o gráfico, como é que você sabe que está falso? Porque a massa é constante, né? Tá, a massa é constante. Escrevi lá, chamei a sua atenção, né? Na teoria, então é constante. Penúltima afirmativa, de 10 para 4. Está resfriando, o volume de água diminui. Vamos voltar lá de 10 para 4. De 10 para 4, o volume. Peraí, de 10 para 4. Tá aqui, ó. É a parte azulzinha, né? Ó, de 10 para 4, ó. 10, 8, 6, 4. Está indo para o volume mínimo, então o volume está diminuindo, é isso que ele fala aí? O volume de água diminui, verdadeiro. Verdadeiro. E última afirmativa, de 10 para 4, a densidade da água aumenta? Sim, verdadeiro. É isso? É só ver o gráfico, vamos lá ver? Tá aqui, ó. De 10 para 4, o de 10 para 4 é o trechinho azulzinho também aqui, né? Ó, tá aqui, ó. Pá, pá, pá. A densidade aumenta, tá indo para 4, a densidade é máxima, tá, aumenta. Então tá aqui, ó, de 10 para a densidade aumenta, verdadeira. Correto? Ufa, turma, não temos mais o que falar sobre a dilatação da água. Basicamente é isso, brincar com volume, densidade e massa. É isso, saber as vantagens e as desvantagens. E é isso, turma. Espero que tenham gostado. Tá? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação nas aulas aqui. Lembrando que no YouTube estou como Zeca Fuchella, que é o que você está assistindo aí. Tá? No Instagram estou como @Zeca Fuchella. Se inscreva, comente, curte e compartilhe com seus amigos, com seus colegas, para que todo mundo se dê bem em física, no Enem, nos vestibulares, nas provas também, que todo mundo consiga entrar no curso dos sonhos, né? Entre na faculdade, nessas universidades bacanas aí. Tá? Lembrando que o nosso canal é para falar de física, Enem, vestibulares, inteligência emocional, neurociência, mindfulness, que são as técnicas para aumentar o nosso foco e atenção, e as estratégias de estudo para você detonar alta performance, ter o melhor que você puder, né, de nota no Enem e nos vestibulares, tá certo? Em todas as disciplinas, né? Enem, essa parte de inteligência emocional, neurociência, mindfulness, estratégia, tudo serve para qualquer disciplina, tá certo? Mas especificamente, é isso, eu sou engenheiro, sou professor de física também, tá? Mas sou psicólogo também e tenho especialização nessa parte de mindfulness, né? Neurociência, inteligência emocional. Posso ajudar bastante vocês, tá certo? Um grande abraço, pessoal, fiquem bem, até a próxima aula, hein? Um grande abraço, até mais.